Olá, estamos começando mais uma transmissão do BNews Junho Verde. Esta que é a quinta edição desse projeto aí que vem trazendo como tema meio ambiente, inovação e sustentabilidade. Importante lembrar que estamos aqui no nosso Glass, o estúdio de vidro no Shopping da Bahia, que fica no terceiro andar, próximo aí ao cinema. Então você também está convidado para vir acompanhar e saber um pouco mais sobre o projeto. Ao meu lado, Alex Torres. Bom dia, Alex. Muito bom dia, Dandara, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na BNews TV, né, aqui no nosso projeto BNews Junho Verde, esse projeto incrível que já chega aí ao seu quinto ano consecutivo, realizando esse projeto que visa trazer pautas de sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, cuidado com o nosso planeta, as boas práticas. E hoje estamos recebendo uma convidada especial, a Flávia Tayama, ela que é diretora-presidente da Fundação Cargill e também diretora de responsabilidade corporativa Latam para a Cargill. Flávia, muito bom dia para você e muito obrigado, claro, por aceitar o nosso convite aqui do Projeto BNews Junho Verde. Olá, Alex. Olá, Dandara. Bom dia. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho dos nossos resultados positivos. Então vamos lá. Doutora, Flávia, explica primeiro para mim o seguinte, para a gente, por que a Fundação Cargill criou, né, esse programa Raízes da Transformação, esse programa voltado aí para essa questão de sustentabilidade? Tá. Bom, queria começar apresentando a Fundação Cargill. Então, nós estamos aqui no Brasil há 52 anos, sempre implementando projetos nos territórios onde a Cargill, nossa principal mantenedora, opera, olhando o desenvolvimento social e sempre contribuindo com as comunidades que também nos receberam, né? Também nos acolheram nos últimos anos. Quando a gente fala da Fundação Cargill, nós estamos falando de cerca de 35 a 40 iniciativas todos os anos e mais de 110 mil pessoas beneficiadas anualmente. Bom, falando um pouco do Raiz da Transformação, a nossa proposta é contribuir com o desenvolvimento local, capacitando grupos minoritários, né, para promover a segurança alimentar através de iniciativas que fortaleçam o empreendedorismo e o desperdício de alimentos, né? Como é que a gente olha essa questão de fome e desperdício de alimentos? Importante comentar que aqui no Brasil são quase 70 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e a gente tem um desperdício muito grande de alimentos, né? Então é difícil entender esse racional, mas o programa Raiz da Transformação surgiu com essa intenção, como é que a gente pode promover, né, a segurança alimentar desses territórios. E o programa, ele está dividido em dois grandes pilares. O primeiro é o pilar educacional, que fortalece o empreendedorismo local, gerando renda para os pequenos empreendedores, e o outro é o desenvolvimento local, que melhora a eficiência da rede de banco de alimentos para reduzir o desperdício e a perda de alimentos. Essa que é uma iniciativa que, como você trouxe aí para a gente, traz consigo essa educação que é fundamental, né, Flávia? Conta para a gente um pouco sobre esses processos, né, desse projeto e como ele vem sendo desenvolvido há cerca de quanto tempo? Bom, esse programa foi lançado recentemente, né, este ano. A gente conta sempre com parceiros locais, então, em Barreiras, por exemplo, onde nós fizemos o piloto, nós contamos com todo o know-how do Senai. O Senai nos ajuda com a infraestrutura para os cursos, na divulgação, né, campanhas de engajamento e no calendário de implementação das ações. Então, fizemos, como eu comentei, um piloto em Barreiras, né? A proposta é trabalhar a educação profissional e foram formadas algumas trilhas de aprendizagem, né? Então, primeiro que fala sobre empreendedorismo, então gestão de negócios, como montar seu negócio, produção sustentável, então boas práticas nos alimentos, sempre privilegiando os ingredientes locais, né? A gente sabe quanto isso é importante, e aulas práticas também, né? Por exemplo, preparação de bolos, salgados, doces, valorizando a cultura gastronômica. A primeira turma foi lançada em março, né? O programa foi lançado em março, temos uma turma com mais ou menos 50 pessoas participando desses treinamentos, dessas trilhas, somente na cidade de Barreiras. Flávia, você comentou com a gente a respeito de Barreiras, né, ter sido aí esse município que participou da fase piloto do projeto. Explica um pouco para a gente o motivo, por que houve essa escolha por Barreiras e, assim, quando foi que foi realizada essa fase piloto e é isso, o que motivou a escolha de Barreiras para essa fase? Tá.
Então, Alex, o nosso investimento, né, social, ele é muito intencional. Ele olha muito o desenvolvimento das comunidades que também receberam as nossas operações. E em Barreiras, nós temos uma operação bastante importante, né? Então, a gente entende que é a nossa responsabilidade contribuir e trabalhar esse tema nas localidades onde nós operamos. Por isso que nós escolhemos Barreiras, né? E a primeira turma foi aberta em março e deve ter aulas até final de julho, agosto. Então, ainda estão trabalhando esses temas em Barreiras. Barreiras é um local aqui na Bahia conhecido muito também pelo agronegócio, né? Então Sim. a gente sempre traz aqui no nosso diálogo, Flávia, como é que esse desenvolvimento pode acontecer. A gente entende que o agronegócio, a agricultura familiar é necessária, né, para a nossa subsistência como país, enfim, como as famílias também pensando em menores negócios, e vocês trazem, né, justamente para esse lugar que é justamente conhecido aí por ter esse setor bastante forte, né? Também como o Luiz Eduardo Magalhães, que é outro local também que a gente fala muito sobre agricultura aqui na Bahia, né, Flávia? Exatamente, exatamente. A gente vem trabalhando os agricultores familiares também, e aí pela área de responsabilidade corporativa aqui na Cargill. A gente sempre olha a questão de formação de grupos, trabalhar o coletivo, assistência técnica necessária, diversificação da produção, inclusão de mulheres, por exemplo, e também olhando a segurança alimentar. Então, nós trabalhamos também diretamente os agricultores familiares. A gente sabe da importância desse público para o agronegócio. Flávia, me tira uma dúvida. O que difere, no caso, o Raízes da Transformação das outras iniciativas que já são aí desenvolvidas, que já vêm sendo desenvolvidas pela Fundação Cargill? Tá? O Raízes, ele nasce como um grande programa, né? Um programa de médio e longo prazo de investimento. E ele complementa as demais ações que são implementadas pela Fundação, né? Então, o programa ele nasce aí para ser um investimento mais proativo, no sentido da gente definir o território, a gente escolher o território e trabalhar com parceiros locais, e trabalhar nessas linhas de enfrentamento à fome e desperdício de alimentos. Então, na prática, ele vai complementar o nosso investimento, ele vai potencializar o nosso investimento. Você falou um pouco sobre essa diversidade e inclusão dentro da empresa, né? Então, como a gente está falando aí sobre esse tema, né, o Junho Verde, a gente está nesse período, quais são as práticas quando olha-se para dentro dessa organização, né? Uma grande organização que tem aí já um nome fortalecido dentro do mercado. Então, como é que vocês trabalham isso com os funcionários, com os colaboradores de vocês, quando o assunto é sustentabilidade? Bom, a gente entende que a sustentabilidade ela é transversal, né? Transversal a todos os funcionários. Então, é importante que os funcionários conheçam, né, o tema sustentabilidade, tenham contato e saibam o seu papel e a sua responsabilidade nesse tema. Então, a Fundação, por exemplo, ela realiza algumas ações de alinhamento de conhecimentos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, a gente se escolhe um tema como direitos humanos, né, a gente explica, compartilha com os nossos funcionários o que são direitos humanos e o que é esse tema para a Cargill, né? E como a gente vem trabalhando aí em várias regiões do país. Então, a gente trabalha de uma forma bastante importante o alinhamento, né, desses temas de sustentabilidade com todos os nossos funcionários. Flávia, me tire uma dúvida. Como é que o programa ele tem atuado aí para poder mobilizar e engajar também organizações da sociedade civil e outras entidades que já atuam, por exemplo, como o Banco de Alimentos, que fazem gestão de cozinhas comunitárias, ou que já fornecem alimentação a pessoas em situação de insegurança alimentar? Como é que o projeto, o Raiz da Transformação, tem atuado para poder justamente visar essa mobilização e engajamento dessas organizações da sociedade? Tá. Por exemplo, quando a gente fala do eixo, né, que trabalha os bancos de alimentos, que é o eixo de desenvolvimento local, a gente faz um engajamento muito importante com esses bancos de alimentos. A gente sabe que tem um trabalho fundamental, né, na questão da segurança alimentar, mas, por outro lado, quando a gente olha o sistema alimentar, a gente percebe que existe um desperdício de alimentos muito grande, uma concentração de desperdício de alimentos no banco de alimentos. Então, o nosso papel e a nossa função, né, como fundação, nossa intenção é justamente melhorar a eficiência dessa rede, né? E a gente sabe que para isso é importante a gente ter a participação de vários stakeholders, né, partes interessadas locais, como governos, como organizações de sociedade civil, como outras empresas e fundações que queiram participar conosco desse processo, né? A gente entende que é dessa forma que a gente quer promover o sistema alimentar mais justo e sustentável para todos.
A gente está aqui com a Flávia trazendo diversas informações, principalmente sobre o Raízes da Transformação, não é isso, Alex? Ela aí que faz parte desse grupo, dessa fundação, que tem anos aqui dentro do mercado e traz aí consigo também a sustentabilidade, que é muito relevante. Agora, você trouxe um pouco dessas ações. Existem outros projetos, outras ações aí dentro do Raiz da Transformação que está acontecendo em Barreiras, já que ainda existe essa fase piloto, né, Flávia? Isso, a gente está no piloto, né? A gente preferiu fazer essa iniciativa, começar de uma forma talvez um pouco mais tímida, com 2 pilotos, então um em Barreiras e um aqui em São Paulo, na cidade de Mairink, justamente para a gente testar a nossa metodologia, testar os nossos modelos de engajamento e entender se seria necessário fazer algum ajuste ou não, né? Passada essa fase, a gente está quase no final desse piloto, a nossa intenção é ganhar escala. A gente tem um sonho grande com esse programa, a gente quer de fato ter um número bastante importante de pessoas e famílias beneficiadas. Então, estamos no começo, sim, mas a gente já percebeu que tem um potencial gigantesco de aumentar e promover cada vez mais impacto social positivo em Barreiras e em outras cidades onde nós temos operação. Flávia, você tem percebido que, por parte da população, de um modo geral, onde tem sido aplicado esse projeto, assim, as pessoas têm conseguido se engajar bem, têm tido uma aceitação positiva? Como é que você tem percebido esse termômetro aí com relação ao projeto? Fala um pouco para a gente sobre isso. Tá. A gente tem um modelo de convite às pessoas para participarem, né? Normalmente esse processo de comunicação e de convite é feito pelo nosso parceiro local, que é o Senai. A gente percebeu uma adesão muito grande, né? Muito importante num primeiro momento, né? A gente brincou que seria um piloto, mas é um piloto bem grande, porque a gente conseguiu, de fato, um número importante de pessoas interessadas. Depois desse processo de divulgação, a gente tem entrevistas também, porque o nosso programa ele é direcionado para um público específico. A gente percebe que às vezes na gastronomia, na culinária, mas não na principal, né? Então, não é de fato, neste momento, o nosso público. O nosso público quer, de fato, trabalhar com essa renda, né? Quem vive disso. Quem quer promover, a gente quer promover uma inclusão social através da gastronomia. Então, a adesão, por enquanto, tem sido muito positiva e muito grande. Às vezes, Flávia, quando a gente fala um pouco sobre essas pautas sustentáveis, enfim, a gente acaba muitas vezes se esbarrando até na questão cultural da população, que infelizmente a gente sabe que assim falta um pouco de instrução, falta um pouco de educação básica nessa questão dessas pautas, enfim. Eu queria saber o seguinte: como é que vocês da Fundação observam essa situação e até assim a importância desse projeto no sentido até de trazer um pouco dessa instrução, né? Claro, a gente sabe que é um longo caminho a ser traçado essa mudança cultural, mas assim a importância desse projeto como uma forma até de instrução, de educação da população nesses aspectos. Como é que você avalia essa questão? Essa é uma pergunta bem importante, né? Acho que um dos objetivos principais do programa Raízes da Transformação é mudar comportamento, né? Acho que esse é o principal indicador que nós estamos buscando. E esse é um indicador muito difícil de ser medido, porque ele precisa de tempo para isso, né? É um processo de medição de médio e longo prazo. Mas a ideia do Raízes é justamente a gente mudar o mindset, mudar a mentalidade das pessoas, né? Explicando um pouco, contribuindo com oficinas de capacitação para o pequeno empreendedor, mas também mostrando para ele a importância da gente não desperdiçar alimentos em casa também, né? A gente sabe que existe uma perda de alimentos muito grande quando a gente olha o sistema alimentar no uso doméstico, né? Muito pela cultura que nós brasileiros temos da geladeira cheia, né? A gente compra, às vezes não consome ou sabe que não vai consumir, mas precisa ter aquele alimento. Então, essa é uma questão que a gente também está olhando, porque a gente entende que esse programa, a médio e longo prazo, vai mudar comportamento, e é isso que a gente está buscando. Muito importante e relevante, como Alex trouxe aqui num comentário, sobre essa área gastronômica, né? Que a gente tem, de fato, o local onde tem a plantação, onde existe essa colheita, esse plantio. Entretanto, a área gastronômica é um local onde a gente pode reaproveitar esse alimento, não fazer o descarte correto daquela alimentação, daquela casca, ou reutilizar. Então, é um trabalho em conjunto que a gente entende um pouco da origem e vai chegando até essa área gastronômica, como você trouxe, né? Então, de fato, a
gente espera que esse projeto, essa fase piloto, se espalhe aí, como a Fundação Cargill, ela vem em diversas localidades, também em outros locais. Assim, já tem uma prévia, um spoiler mais ou menos de onde isso pode acontecer, em quais regiões? A gente, como eu falei, a gente começou com 2 pilotos, né, pequenos, na Bahia e um em São Paulo, e a nossa intenção agora é expandir o programa no segundo semestre, né, provavelmente na região norte, nordeste, né, a gente vai expandir sim. Eu ainda não sei te dizer quais serão os municípios, mas a ideia é que a gente ganhe escala no segundo semestre. E tá vendo, Alex? Já conseguimos aí na região Nordeste, na região Norte do Brasil, que são regiões também importantes, né, para conseguir ter essa iniciativa e esse incentivo da Fundação, né? Para finalizar, né, a nossa entrevista, assim, nosso bate-papo, conversa, a gente está vivendo esse período, né, do mês do Junho Verde, lembrando que dia 5 foi o Dia do Meio Ambiente, essa que foi a data instituída pela ONU, e então, conta para a gente, né, para a gente finalizar essa conversa, sobre a importância de discutir esses temas ambientais e, claro, pensar nessa sustentabilidade para a população, como vocês vêm trabalhando e como está tudo relacionado, né? O meio ambiente, esse desenvolvimento que pensa também aí nessa forma de equidade social, né, Flávia? Claro. A gente trabalha esse tema, ou vem trabalhando esse tema internamente e externamente, né? A gente sabe da importância da preservação ambiental. Então, como eu comentei, né, e com exemplos, nossos voluntários também trabalham esses temas nas comunidades onde eles atuam, com os projetos que a gente atua. Então, é um tema trabalhado bastante, né, internamente e externamente. A gente reconhece a importância e por isso a gente vem trabalhando de uma forma bastante consistente. E é isso, conversamos hoje com Flávia Tayama, ela que é diretora-presidente da Fundação Cargill e diretora de responsabilidade corporativa Latam para a Cargill. Flávia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pelo bate-papo e também, claro, né, parabéns por esse projeto lindíssimo que tem sido capitaneado aí por vocês, o Raiz da Transformação. Então, assim, obrigado pelo convite e parabéns também por essa ação. Eu que agradeço. Prazer em conhecê-los e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Vai mais uma entrevista, vamos encerrando aqui, né? Lembrando, claro, que ao longo de todo esse mês de junho, vamos ter uma série de matérias, uma série de entrevistas, pautas especiais, enfim, tudo isso você confere no nosso site, no bnews.com.br e também em nossas redes sociais, no Instagram, aqui no nosso canal do YouTube, na BNews TV. É só acessar aqui o canal, ali na aba de ao vivo, vocês vão ver toda a grade aí de entrevistas que a gente está realizando ao longo desse projeto BNews Junho Verde, que, como já falamos, chega à sua 5ª edição nesse ano de 2025, o 5º ano consecutivo realizando esse projeto. E, claro, vocês estão podendo observar, estamos num Glaze aqui no Shopping da Bahia, né? Quem quiser vir aqui conferir de pertinho esse Glaze, é no 3º piso do Shopping da Bahia, ao lado do cinema UCI Orient. Tem a praça de alimentação aqui do 3º piso, né? Vocês vão ali perto do cinema, tem a escada rolante que dá acesso ao cinema e do lado está aqui a sala de vidro, o Glaze do projeto BNews Junho Verde, tá bom? Chega aqui, confere de pertinho, troca uma ideia com a gente, nossa equipe vai estar aqui mobilizada, então é isso. Quem quiser é só vir aqui conferir e, é claro, vamos agradecendo a participação de vocês, a audiência que vocês têm nos assistido ao longo de todas essas entrevistas e obrigado, Dandara, também por estar aqui ao meu lado participando dessa entrevista aqui também. Então, vamos encerrando por aqui. Eu que agradeço, Alex Torres, como você trouxe reportagens especiais no bnews.com.br e pode vir visitar a gente aqui no nosso Glass, nosso estúdio de vidro. Encerramos essa transmissão BNews Junho Verde, inovação e sustentabilidade. Valeu, pessoal.